Ok, vamos lá. Então, a gente viu algumas estruturas na semana passada, não foi? O que foi que a gente viu? Semana passada, que vocês lembram que vocês estavam aqui? A gente já usava o vector, mas a gente viu também a lista, a gente viu o mapa e o ordered map. Então, o vetor, que foi característica que vocês lembram que tinha o vetor? O que é que ele me garante de eu ter? O espaço da memória contínuo, né? O elemento 500 está depois do 499, tá certo? Então a gente tem acesso em O de 1, né? Acesso em O de 1, né? Em tempo constante. Se o vetor estiver desordenado, a minha busca é O de N, só que a minha inserção e remoção, né? A minha alteração também é proporcional à quantidade de elementos, porque eu tenho que movimentar o bloco inteiro para fazer alguma operação. Em compensação, na lista, o meu acesso é O de N, porque eu preciso percorrer a lista até aquele elemento, mas supondo que eu esteja no local que eu quero alterar, tô, filho. Supondo que eu esteja no local que eu quero alterar, a alteração é O de 1, porque basta fazer aquela costurinha da lista, né? Eu mudo o elemento anterior com o próximo. Só que da mesma forma, buscar envolve percorrer todos os meus elementos. No mapa, a gente tem um pouquinho diferente, né? Uma situação com a Palette está me ajudando. O mapa é aquele que é baseado nas árvores. As árvores são nozes. A gente fez o desenhozinho da árvore, ordenou os elementos, explicou que a ordenação que a árvore me impõe permite que eu navegue entre os elementos com mais fluidez do que se eu tivesse só indo um elemento para frente. E aí a gente chegou na conta do que é logarítmico. Então, dobrar o tamanho da estrutura não dobra o tamanho do custo, né? Eu tenho uma relação logarítmica aí. A gente fez uma continha. Se para percorrer lá 1024 elementos, a gente levava 10 segundos, se eu tivesse que percorrer o dobro dos elementos, assim, na conta bem porca, 2048 elementos, se eu dobro o custo do tamanho de busca, qual foi o número que a gente chegou aqui? Eu precisaria de quanto tempo? 11 segundos. Porque com 1024 elementos, toda vez que eu dou um salto, eu corto na metade. Eu precisaria de, no máximo, 10 operações para poder acessar o meu dado ou alterar o meu dado. Então, se 10 operações levam 10 segundos, se eu dobrar isso daqui, eu vou precisar de 11 operações e na conta bem porca, eu vou ter 11 segundos. Então, dá para a gente ter um sentimento, uma percepção do que é o custo do logarítmico, tá? E aqui é o mapa não ordenado que a gente acabou não implementando porque eu estava com... Assim, o pessoal estava cansado para eu falar do que era uma tabela hash. Mas se vocês, já que vocês estão com a cabeça fresquinha, eu vou aproveitar e já passar a ideia, tá? Pessoal, tá tendo muito ruído. Então, vocês diminuem aí a ansiedade, tá? Então, vamos aqui, ó, para a gente poder trabalhar um pouquinho do conceito de hash. A ideia da tabela hash é que você vai organizar um vetor gigante. Não é você que organiza, tá certo? A própria tabela é um vetor gigante. E quando você precisa colocar um elemento dentro dessa tabela, por exemplo, eu vou usar inteiros porque fica mais fácil de imaginar. Vamos imaginar que esse gigante que a gente diz são 100 elementos. Então, o meu índice vai do 0 até o 99, tá? Quando você precisa colocar um elemento nessa tabela, você vai fazer um cálculo em cima da chave desse elemento. Esse cálculo pode assumir diversas formas, tá certo? Mas a lógica por trás desse cálculo é que ele tem uma distribuição uniforme na tabela. Então, vamos pegar uma fórmula simples para a gente entender. A minha fórmula vai ser módulo o tamanho da tabela.
eu pegar o elemento 500 feio, 557, 557 módulo 100 vai dar 57. Então, o meu elemento vai para a posição 57. Pronto, está aqui. Então, 557, ele vai aqui para a posição 57 da tabela. 557 está na posição... Colocar... Cadê? Tem mau contato aqui na minha lousa. Espera aí. A lousa está ficando velha. Vai para a posição 57 da tabela. Se eu pegar o número 2043, ele vai para qual posição da tabela? Quando eu faço o módulo 100 sobre o 43, então 2043 vem para cá, para a posição 43 da tabela. Se eu pegar agora o 339, 339 vai para a posição 39 da tabela. Pronto. Então, a gente já entendeu como é que coloca os elementos na tabela. Vamos agora tratar o caso das colisões, que é quando dois elementos caem no mesmo lugar. Então, se eu tentar agora colocar o 257, ele vai para qual posição? 57. Só que 57 já tem alguém. E aí ele faz uma coisa que a gente chama de tratamento de colisão. Tem vários algoritmos, o mais simples é procura a próxima posição livre. Então, como a 57 está ocupada, eu vou colocar ele na 58. 257. Agora eu vou tentar colocar o 158. Ele iria para onde? 58 já está ocupada, então ele vem aqui para 59. 158. Então, esse aqui é a posição 58, aqui é a posição 59. Inserir, beleza, moleza, facinho. Vamos entender como é que a gente faz a busca. Será que eu tenho o 357? Aí a gente faz, 357, se existir, estará no 57 ou depois dele. Porque não é assim que acontece na colisão, eu não vou colocando depois. Então, o 357 está aqui? Não, não está aqui. Está aqui? Não, não está aqui. Está aqui? Não, não está aqui. Próximo está aqui? Não, aqui é vazio, então eu sei que ele não está na tabela. Okay? Então, Mas se por acaso o próximo elemento estiver vazio e o segundo mais próximo acabaria... Não. A regra é... Se ele existe, ele está dentro da continuidade da busca. Se eu encontrar o vazio é porque ele não existe. Se ele não existe. Então, por exemplo, se eu procurasse o 322, é fácil a gente entender que era para procurar no 22. 22 não tem ninguém, o 322 não está ali. Tá? Essa é a ideia. A gente faz o cálculo me joga para algum local, eu lido com a colisão. Então... Mas se por acaso eu precisar remover alguém, para remover alguém, a ideia também é simples. Vamos lá que eu quero remover o 557. Então, achei o 557, ele está aqui, e agora eu tenho duas opções simples. A primeira é, eu marco que esse lugar está removido. Aí qual é a ideia de marcar um lugar como removido? Se eu precisar procurar por alguém, por exemplo... Vou procurar pelo 257. Na hora que eu caio no removido, eu não desisto. Eu continuo andando porque, como tinha alguém ali, talvez ele esteja depois dos elementos. Tá? Então, eu continuo procurando o próximo em duas situações. Quando tem alguém ou quando está marcado com removido. Nesses casos, eu continuo procurando o próximo. E eu só paro quando eu encontro ou quando eu acho um local verdadeiramente vazio. Outra opção que eu também poderia ter é, na hora que eu vou remover alguém, eu removo realmente esse cara, tiro ele da tabela e reinsiro todo mundo que está à frente dele. Na hora que eu faço a reinserção de todos os que estão na continuidade, eu garanto que todo mundo está no seu local e não tem brechas. Essa é a ideia da tabela hash. A ideia é simples. A única desvantagem dela, se a gente poderia chamar assim, é que eu preciso de uma tabela suficientemente esparsa. Ou seja, eu preciso de muitos lugares vazios. Em média, se eu vou guardar 1000 elementos, minha tabela teria que ter o tamanho mínimo
de 2000. Porque se eu tenho uma tabela muito cheia, muito saturada, eu vou ter muita colisão, eu vou percorrer muito, eu vou fazer muito processo de ficar buscando o próximo, cadê ele, cadê ele, cadê ele, e acaba que ela perde a sua vantagem de eu calcular a posição que o elemento deveria ficar. Então, é fácil, né? É acessível fazer busca, inserção e remoção. Por isso que normalmente ela é a estrutura de dados que a gente usa de forma mais comum, principalmente até em baixo nível, quando você vai fazer lá qualquer coisa no microcontrolador, é isso que a gente usa para guardar dados. Tá? Desvantagem dela, ou assim, a característica dela é que os dados eles não estão ordenados. Eles podem estar em qualquer lugar da tabela. Então, quando você insere, você não sabe qual é a ordem que você vai percorrer. A nossa tabela hash seria o que a gente chama de mapa não ordenado. Aqui, ó. Oi. A função hash. Porque o que a gente chama de função hash é uma função unidirecional, ou seja, eu saio desse e chego nesse, mas eu não consigo voltar, sem colisão, assim, ó, resistente à colisão. Por exemplo, se eu tivesse 1000 elementos aleatórios e gerasse a função, geraria provavelmente 1000 valores diferentes, ou então equidistantemente diferentes, entendeu? Então, essa funçãozinha que gera aonde eu deveria estar na função é a mesma função que a gente usa em segurança. Porque você pega o teu arquivo, ou o teu dado, a tua informação, passa nele essa função que vai me gerar um código, que a gente chama de código hash. Esse código ele é difícil de eu conseguir chegar nele manipulando o arquivo original. Então, se eu trocar um bit do arquivo original, eu vou ter outro código. E é computacionalmente difícil eu forjar outra fonte que gere o mesmo resultado. Entendeu? Então, essa é a ideia. Mas a lógica aqui é a mesma. Eu passo uma função, que nem a função que a gente usa em segurança, que me joga para um canto da tabela. A função é tão boa quanto ela consiga espalhar os elementos uniformemente na tabela. Se eu tenho uma função ruim que joga tudo para o mesmo lado da tabela, é uma função ruim, que está gerando muita colisão. Uma função boa conseguiria lidar com os dados de forma que eles ficassem o melhor distribuídos possível. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a lista, o mapa e o mapa não ordenado. Qual é a diferença do mapa para o conjunto? O mapa, ele pega, é a tua arvorezinha, você tem uma chave, tá certo? Que é quem gera a ordenação do mapa, e você tem o valor, que é o objeto que você guarda dentro do mapa. Então, normalmente, a gente usa a chave para chegar no objeto. Por exemplo, a sua chave seria o CPF. Então, você teria um mapa, cuja chave é o CPF, que é um string, e o valor é o teu cadastro de aluno. Entendeu? Então, CPF, ou então a tua matrícula é a chave, e o aluno é o objeto que ele guarda. O conjunto, ele não tem as chaves, eles são só os valores. Então, eu teria um conjunto de alunos. Assim, entendeu? Ou então um conjunto desordenado de alunos. Normalmente, a gente vai usar só os mapas. Que nas nossas atividades, nosso objetivo é utilizar uma chave para armazenar uma informação ou para obter a informação que está armazenada. Tá? Então, o que é que tem de característica aqui comum entre eles? Primeiro, o funcionamento e o custo. O funcionamento do mapa é a mesma coisa do funcionamento do conjunto. E segundo, o fato de não ter duplicidade de chaves. Então, por exemplo, lembra de uma atividadezinha muito comum que a gente tinha? Eu tinha um vetor de elementos e eu queria tirar todos os elementos duplicados. Uma atividade simples, né? Se eu quero tirar todos os elementos duplicados, a forma mais fácil
E inteligente é transformar isso num conjunto, porque a característica do conjunto não ter elementos duplicados. Então, o conjunto faz o que o mapa vai fazer. Ele vai ordenar os elementos e tirar as duplicatas. Então, ó, remova todos os elementos duplicados. Vou criar um conjunto de inteiros e vou alimentar o conjunto com o vetor, do começo ao final do vetor. Então, está fazendo aqui, ó, cria o conjunto e insere no conjunto todos os elementos que estão no vetor. Se eu mandar percorrer o conjunto agora, aí eu vou ter todos os elementos sem repetição. Ficou faltando a stream. Um, dois, três, quatro, 5, 12, 22 sem repetição. Legal? Entendendo a característica da estrutura de dados. Como é que eu manipulo e percorro esses elementos aqui? Todas as estruturas, todos os containers, eles permitem esse formato aqui de percorrimento. Então, isso daqui é para cada elemento copiado da estrutura. Se você quer o elemento de verdade, você precisaria desse tipo de acesso. É para cada referência aos elementos da estrutura. Isso daqui é só a cópia. Se eu quisesse imprimir, por exemplo, formatado bonitinho, eu precisaria dos iteradores. Começando no começo, s.begin, indo até o final e t++. Então, fazer assim. std.cout, vocês ficam pedindo para fazer formatação, né? Então, coloquei o colchete. Agora eu preciso colocar um ponto e vírgula depois de todos, menos do primeiro, porque senão vai ficar um ponto e vírgula no começo da frase. Como é que eu sei se eu estou no primeiro elemento? Se eu estiver no begin, aqui ó, begin. Então eu vou fazer o seguinte. Se eu estiver no begin, eu não imprimo nada, senão eu vou imprimir um ponto e vírgula. E aí depois eu imprimo o conteúdo do iterador. Vou imprimir o elemento, mas antes eu verifico se eu estou na primeira posição ou não. E aí eu boto o ponto e vírgula. E aí no final eu vou imprimir de novo as chavezinhas para fechar. Mesmo percorrimento. Como a gente não tem índice, não dá para comparar com índice 0, com índice 1, porque a única coisa que tem índice é vetor. Mapa, conjunto, mapa desordenado, nada disso tem índice. Então agora a gente está percorrendo. Ah, tá errado aqui, né? Mas deu para entender a ideia. Então aqui, ó, vírgula só depois do primeiro elemento. E aí a gente conseguiu percorrer. Para manipular os iteradores, já tinha mostrado no começo, a gente tem o next para andar para frente e o previous para voltar. Então, se eu quisesse começar do segundo ou terminar no penúltimo, eu poderia usar, vou até o antepenúltimo. Aqui, né, o último inválido, né? Então, eu vou até antes do último. Tá? Então, isso daqui é a ideia de usar conjuntos. O que é que muda para mapas? Quando a gente vai para os mapas, a gente precisa de duas informações. A chave e o valor. Então, por exemplo, eu vou usar o nome das pessoas para guardar a altura das pessoas. Então, vamos fazer aqui uma relação nome-altura. Então, alturas. A chave é um nome. O elemento que eu guardo é um número. Então, eu poderia dizer que alturas na posição João, alturas na chave João é 1.8.
O que acontece se eu fizer a mesma coisa com a mesma chave? A gente falou lá no dia, será que alguém lembra? Ele vai sobrescrever. Isso daqui é o que a gente chama de acesso destrutivo. Se não existir, ele cria, e se já existir, ele sobrescreve. Entendeu? É um acesso destrutivo. Outra forma de inserir seria assim, ó, alturas que seriam não destrutivo, né? Ponto insert. E aí, como as posições do mapa eles são pares, eu tenho que colocar um par dentro do mapa. O meu par seria Maria 1.6. Maria é a chave, 1.6 é o valor. Só que o insert é não destrutivo. Se já estiver lá, ele vai dizer, epa, posso botar não a pobre da Maria aqui porque já tem alguém, já tem uma Maria. Entendeu? Então, esse insert aqui, ele é não destrutivo. E ele me avisa, ó, ele me retorna dizendo se ele conseguiu ou não conseguiu fazer a inserção. Pair. A primeira posição, ele me diz onde foi que ele fez. E a segunda, ele me diz se ele conseguiu fazer ou não. Então, se eu quiser saber se deu certo ou não, eu poderia fazer assim. IT, e se deu certo. Então, se deu certo, esse daqui guarda a posição que a Maria está. Então, eu poderia imprimir a Maria. Eu sei que a Maria está lá exatamente nessa posição. Então, asterisco IT. IT.force. Esse daqui seria a Maria. E esse daqui seria o valor. Então, vamos aqui para algumas coisas relacionadas a pares agora. O mapa, ele trabalha com pares. Eu tenho uma chave e tenho o valor. E um par, ele é um dado, ele é uma estrutura. Ele não tem em todas as linguagens, alguns carecem da ideia de par. Eles vão trabalhar com tuplas de forma genérica. Então, por exemplo, no Python, você não tem o par, você tem a tupla. Isso daqui é uma tupla, ou isso daqui é uma tupla, é uma informação genérica que guarda elementos de vários tipos distintos, tá certo? Por exemplo, JavaScript, TypeScript, você não tem par. Se você quer guardar duas coisas, você tem que criar um vetor. Ah, mas o vetor não é só para elementos do mesmo tipo? Não. Em linguagens como JavaScript e Python, você pode colocar qualquer coisa do vetor, porque eles se misturam. O vetor ele não precisa de ser de um tipo só, tá? Então, quando você tá trabalhando com par, você tem algumas operações. A primeira é para criar um par. Aqui, ó, você pode criar um par com um make pair. E a segunda é para acessar os dados do teu par. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um par std make. Vou criar um par que vai ser um float 2.34 e um char. Pronto, então isso daqui é um double e um char. Se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu vou usar o first. E se eu quiser acessar o segundo elemento, eu vou usar o second. Eu ainda tenho outra forma de lidar com o par, que é desempacotando ele, rasgando o saco. Seria mais ou menos assim, ó. Eu posso pegar o valor e a letra acessando desse jeito aqui. Então, isso daqui é cada linguagem vai chamar de um jeito, tá? Você vai achar lá aqui no C++ como Structured Binding, ou então no JavaScript seria Destructured Assignment. Em Python tem outro nome lá, mas a ideia é, você tem um dado que tem múltiplos valores e você vai desempacotar ele todo de uma vez. Então, por exemplo, no Python você poderia fazer algo como A e B recebe 5 e 7. Então, o 5 vai para o A, o 7 vai para o B. Você poderia fazer até um swap, assim, ó, A e B recebe BA.
vai trocar os valores. O valor de B vai para A e o valor de A vai para B. Tá? Então, isso aqui seria no Python. No JavaScript você teria uma coisa parecida com essa. Você pega um vetor e consegue logo atribuir de uma vez. Aqui também funciona para estruturas, tuplas e pares. Então, se eu pedir aqui para ele desempacotar o par para mim, ele vai copiar o valor 2.34 para valor e vai copiar o A para letra. Qual foi a palavra que eu usei? Copiar, porque se você quisesse a referência, você tinha que pedir a referência. É muita informação junto? É porque conceitualmente é muita coisa nova, que vocês nunca viram em canto nenhum. Entendeu? Mas o bom disso daqui é que quando vocês caírem para qualquer... Por isso eu digo que C++ é útil. Porque quando vocês forem cair para qualquer outra linguagem, você... Ah, eu já vi isso aqui. Isso daqui é atribuição assim. Isso daqui eu já vi. Isso daqui existe. Isso daqui é um par. Isso daqui é uma tupla. Então, ajuda um bocado. Então, eu estou desempacotando esse elemento. Então, vamos percorrer aqui o nosso mapa. Vou criar Maria. Depois eu vou criar aqui o José. E agora eu vou criar o Ana. Então, para percorrer aqui essa estrutura, eu posso percorrer usando o for que a gente conhece. Não tem o índice, mas eu teria que acessar os elementos. Ó, o Copilot já deu a dica aqui para mim. Ó. Cada elemento de alturas é um par. Eu posso pegar esse par e desempacotar ele já no nome e na altura. Aí ele desempacotou como cópia ou como referência? Como referência. Então, ele já desempacotou com permissão de escrita. Qual a diferença de cópia e referência? Se eu pegasse cópia, eu tenho a informação. Eu posso acessá-la, printá-la, utilizá-la. Mas se eu quisesse manipular, aí eu precisaria da referência. Por exemplo, quero fazer todo mundo crescer 1 centímetro. Todo mundo vai subir no salto. Altura mais 1. Aqui eu estou dando um metro, né, para cada um, então é 0,01. Então, eu só consigo manipular a altura se eu tiver o elemento original, se eu tiver a referência do elemento original. Vocês vão ficar assim, craques nisso conforme vocês forem usando. A partir da semana que vem, a gente vai utilizar isso aqui para tudo praticamente. Porque todos os nossos dados, eles já serão indexados. Então, por exemplo, se você quer procurar uma conta dentro da agência, aquela conta tem um índice, que seria a chave de acesso. Como é que você vai guardar isso dentro da agência? Com vetor ou com mapa? Com mapa, porque tem um índice, tem uma chave. Então, tudo que tem chave vai ter que ser utilizado dentro do mapa. Engraçado, eu perguntei para o Camilo alguns anos atrás qual era uma das principais deficiências dos alunos que estavam no... E quando ia lá para o estágio, ele estava lá no estágio do NPI, e ele dizia que os alunos eles não sabiam estruturas de dados. E ao invés de fazer uma única consulta empacotando os dados que eles queriam, eles faziam um monte de consultas, cada uma tendo uma lista diferente. Então, maturidade de programacional. Tudo bem, pessoal? Pegaram o macete aí dos mapas? Beleza, né? As outras coisas, acho que só faz sentido vocês irem atrás quando vocês precisarem. Por exemplo, como é que eu sei se o João está no mapa? Se fosse no vetor, eu estaria percorrendo o vetor todinho para saber, João, você está aí no vetor? Só que aqui não. Eu posso dizer, ei, alturas, procura para mim o João. Esse find, ele não é uma busca do tipo vetor passeando por todos os elementos. É aquela busca que entende a estrutura. Então, se eu tivesse numa árvore, ele fazia uma busca em log de n. Até achar o elemento. Se eu tivesse na tabela hash,
Ele faria uma estrutura, uma busca com salto. Então, esse find aqui, ele está atrelado à lógica da estrutura. E aí eu vou saber, ei, o João existe? Se o iterador não está apontando para o fim da estrutura, é porque ele achou o João. E aí eu posso imprimir a chave e o valor. A gente já utilizou isso em algum lugar, já? Busca sim ou não? Tá. É assim, ó. Quando a gente faz um find, seja assim, ou seja num vetor, por exemplo, vector, int, vet. Você tem dois tipos de find aqui, tá? Aqui eu preciso do algoritmo. Algoritmo. Find. Vou procurar do começo do vetor até o final do vetor. Vou procurar pelo 6. Quando eu faço um find ou qualquer outro algoritmo de busca, seja o find do vetor que vai olhar de um por um, ou seja o find do mapa, ele vai me retornar onde o elemento está. Mas se o elemento não está em canto nenhum, ele tem que me dizer que o elemento não está em canto nenhum. Tá? Aí as opções seriam retorna nulo, retorna, sei lá, 0, -1. Essas coisas às vezes não fazem sentido. E dependendo do que você quer, elas não estão otimizadas. Então o que é que ele faz? Ele busca e se ele não encontrar, ele aponta para o abismo. O fim da estrutura, porque o fim ele não tem mais ninguém. Então, você sabe que não encontrou se ele está apontando para o fim da estrutura. Tanto nesse caso aqui, como nesse caso aqui. Então, se eu tiver encontrado 6, ele não está apontando para o fim. Se T for diferente de end, ele achou o 6. Por exemplo, se eu estivesse procurando o 5, ele ia parar bem aqui. Tendo o elemento, aí eu poderia, sei lá, alterá-lo, poderia removê-lo, vet.erase e t. Então, eu tendo a posição dele na estrutura, eu posso manipulá-lo, removê-lo, alterá-lo, substituí-lo ou qualquer outra coisa. Mesmo aqui, eu pergunto, ei, o João tá aí? Aí ele vai me retornar se tá onde ele está. E aí, tendo o João, eu posso manipular o João ou posso remover o João. Alturas.erase de t. Então, os mapas são muito úteis. Ok? Vamos praticar um pouquinho? Criei um mapa para vocês. O objetivo de vocês é criar um mapa, inserir, percorrer, procurar, remover. Façam aí a manipulação básica. Vou deixar esse código aqui na tela. Ah, tá. Para vocês debugarem, pessoal, vocês podem tanto fazer o laço para imprimir na mão, ou vocês podem mandar direto via FN também, tá? Ele também funciona com mapas, conjuntos e qualquer coisa dessa. Então, por exemplo, eu posso dar só um FN write de alturas e ele vai imprimir isso como um vetor, um mapa de pares. Espera aí. O João tá dando erro aqui. Coisas que eu não estou usando. Aqui, ó. Então, a Ana, o João, o José e a Maria, a chave é o nome, tá? Então, é um mapa, aqui tanto mapas quanto conjuntos usam aqui as chaves.
E aí é um mapa de pares. Cada elemento é um parzinho que está aí dentro dos colchetes. Tá? Façam aí o básico do mapa. Criem um mapa de qualquer tipo, pode ser como esse. Aí vocês alterem os elementos, podem aí, para vocês pegarem o. Botarem a mão na massa, ver como é que isso ficou. Não, por que com cadeiras aqui? Não tem muito aluno na aula, vocês sabem por quê? Usar isso. Não desistir, né? Nos mapas, então, depois vocês vão fazer os exercícios de vocês, tá? Tirem uns 20 minutinhos para poder praticar, assim, porque quando der errado, pode ficar. Se você está no recorde, bem? Então, você percorrer, imprimindo e alterando, achar um elemento e remover o elemento que você encontrou. Primeira vez que vocês usam a proposta, nós temos
Tenta rodar. Se ele rodar, ela vai para mostrar como é que qual é a versão do Revit? Vai abrir o pessoal aí. Oh, que tristeza. Não, estamos em 2014 ainda. Para vocês verem como as coisas demoram para atualizar, né? Ainda está usando a versão de 2014. 2014 para cá já são 7 anos. Eita, pleba, nem fazer conta sei mais. Então, assim, você consegue saber se roda ou não roda manualmente, rodando assim, ó. G++, aqui o arquivo, tá certo? Menos o solver.out, e aí você pode especificar a versão. Menos std igual a C++, peraí que ficou ruim assim agora. C++ 14. Se eu rodar com o 14, ele não vai aceitar. Se eu rodar com o 17, aí ele vai aceitar. Mas o Replit não tem o 17. Eu não visto, não. Mas era para ter, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa errada. Égua. Deve ter um jeito de atualizar o G++. Deixa eu descobrir aqui. Pois é. Você tem, por exemplo, quem está com VS Code tem como dizer qual a versão do C++ que você está usando aqui nas configurações. Deixa eu ver onde é. Você abre as configurações, Ctrl, vírgula, e vem aqui para dizer qual é o valor que você está usando. Por exemplo, eu estou usando 2023. Aí você pode colocar o 17 aqui. Isso daqui não é o compilador, é aquele reconhecedor de sintaxe para ele saber se o que você está escrevendo está correto ou não na tela, sabe? Ah, deixa eu abrir o Replit aqui. Replit. Diz. Tem no compilado no computador. No computador tem que instalar o VS Code e o WSL, né? O Windows Subsystem. Vamos aqui, deixa eu criar uma pasta. Pasta de teste. Abrir aqui a minha pasta de teste. Vai adicionar um arquivo. Teste.cpp. Vou copiar aquele código que a gente tinha de lá. Só essa partezinha aqui do descompactar. Só o que eu preciso. O mapa. Deixa aí, tu vai atrapalhando. Mas ele tem o C++17. Deixa eu abrir aqui o compilador na mão. Console cd teste g++ menos std igual a C++17 teste.cpp menos o teste.out. Tem, ele é só, aí são duas coisas, né? Que tem o compilador, que é quem pega isso daqui e gera o código o objeto para rodar, e tem o interpretador do editor de texto da IDE. O interpretador da IDE não está lidando com isso. Deve ter alguma configuração. Vou tentar descobrir, mas se vocês tentarem compilar, ele vai compilar.
Tentar compilar, ele vai compilar. Só aqui que ele não está reconhecendo. Vamos descobrir como mexer nisso. Tu coloca Ctrl, vírgula, aí coloca C++ aqui na busca e tu procura por Default Standard. Aqui, ó. CPP Standard. Aí tu coloca o 17, por exemplo, aqui no quadradinho. Isso é você informando para a IDE qual é a versão que ela tem que utilizar para fazer o highlight do que tiver errado. É. Deixa eu achar qual é a versão aqui.